nessa faixinha que aparece aí no topo da imagem para vocês. E ao ignorar, você aceita o uso da sua imagem nessa gravação. Esse vídeo vai ficar disponível a todos os servidores e servidoras na intranet. Recado número 2. Cada um de vocês tem a liberdade e a responsabilidade de ligar e desligar seu microfone e sua câmera. A equipe técnica, apesar de muito maravilhosa e gentil, não pode fazer isso por vocês. Peço a todos que permaneçam com microfones e câmeras desligados durante o evento, para evitar interrupções durante a fala dos nossos colegas. Último e terceiro recado. Ao longo do evento, teremos 4 momentos de fala pelo nosso anfitrião, seguidos de momentos para perguntas e respostas. Para não perder nenhuma pergunta e para enriquecer o nosso bate-papo, sintam-se à vontade para utilizar o chat do Teams para mandar perguntas durante a apresentação. Mas se você preferir fazer a pergunta ao vivo, você pode levantar a mãozinha no Teams e quando chegar a hora a gente vai chamar pela ordem de quem levantou a mão primeiro. Bem, esses foram os 3 recados, agora 2 alinhamentos de expectativa. A nossa conversa está prevista para terminar às 17h45, mas se tiver boa demais, o que pode acontecer, a gente pode ir até 18 horas, e das 18 não passa. E segundo alinhamento de expectativa, e essa é uma expectativa minha, essa é a primeira de 9 conversas sobre a nova lei de licitações. A gente vai ter uma conversa por semana, sempre às quintas, às 16h30, e minha expectativa é encontrar aqui vocês novamente. Hoje a gente vai ter uma visão geral sobre as mudanças da nova lei, e nas próximas 8 semanas a gente vai aprofundar a conversa sobre estudo técnico preliminar, termo de referência, pesquisa de preços, contratações diretas, mapa de riscos, ata de registros de preços, execução, gestão e fiscalização de contratos, os 3 juntos, e assessoramento jurídico a órgãos técnicos, gestores e fiscais. É muito assunto e é por isso que eu convido a vocês para participar das conversas naquilo que faz sentido para o dia a dia de vocês. Não é todo mundo que trabalha com todos os temas. Então, venham naquilo que puder ajudar. O nosso objetivo aqui é dar apoio aos servidores e servidoras que atuam em cada etapa do processo de contratações aqui no Senado, nesse período de transição entre a 8666 e a Lei 14.133. Espero que vocês gostem do que preparamos aqui para vocês e que essa conversa seja muito útil para os meses que virão. Um excelente evento a todas e a todos. A nossa anfitriã é o Matheus Matoso de Oliveira. Matheus é graduado em Administração pelo UniCeub e tem pós-graduação em Comunicação com o Mercado pela ESPM. Ele é autor dos livros da série Resumos Ilustrados, da editora Elsevier, dentre eles um resumo sobre a Lei 8666. É servidor do Senado desde 2014, sempre atuou na área de contratações. Aqui dentro, o Matheus vem colecionando conquistas em prol da eficiência do processo de contratações. Coordenou o projeto que reduziu o tempo médio do acionamento de uma ata de registro de preços, antes de 22 dias, agora 3 dias, através da automatização do sistema GESCOM. E coordenou o grupo de trabalho que deu origem ao texto do novo ato da Diretoria-Geral de Contratações, o ADG 14 de 2022, sobre o qual falaremos bastante hoje. Atualmente, o Matheus integra o Comitê de Acompanhamento de Implementação da nova Lei de Licitações no Senado. Ele coordena a equipe de especificação do Sistema Integrado de Contratações, o SERIC. É coordenador da assessoria técnica da Diretoria Executiva de Contratações e, neste mês de agosto, Matheus é o nosso diretor executivo de contratações em exercício. Matheus, muito obrigada pela sua presença. Você tem agora 10 minutos para o primeiro bloco da sua apresentação. Obrigado, Juliana. Boa tarde a todos. Fico até assim emocionado com essa apresentação, mas eu não posso deixar de agradecer todas as pessoas que estão e estiveram envolvidas com esses projetos. Eu acho que tudo que a gente tem feito na área de contratações é resultado de muita parceria com as áreas, né? Sadcom, Stafin, Egov, Diretoria-Geral, Diretoria Executiva de Contratações e Prodazem, né? Então,
são equipes multidisciplinares e que possuem o propósito de aprimorar, otimizar, né, o processo de contratação da casa. E eu confesso que em 2014, quando eu cheguei no Senado, eu encontrei um colega lá na Secretaria de Gestão de Pessoas, e daí eu perguntei para ele se ele sabia onde eu ia ser lotado, e ele falou, na Sadcom. Eu falei, pô, comunicação, que legal. Ele, não, cara, contratações. E, puxa vida. E aí, né, eu tentei ainda no primeiro dia sair, no segundo dia eu tentei sair de novo, e do terceiro dia em diante eu me conformei, mas para minha grata surpresa, é uma equipe muito profissional. A área de contratações do Senado está muito bem servida, são servidores extremamente comprometidos, e é por isso que, desde então, eu nunca nem pensei em sair da área de contratações aqui do Senado. Agora, na diretoria executiva de contratações, eu posso dizer também que a equipe é maravilhosa, e juntos nós vamos continuar aí em busca de novos desafios, né? Agora, não pode ser um desafio a interpretação da Lei 14.133. A 866, todo mundo aqui estudou para o concurso, né? A grande maioria. Nós sabemos que era uma leitura pesada, né? De difícil interpretação. A 14.133 melhorou bastante, né? Ela fez um compilado entre 866, 10.520, instruções normativas e jurisprudência do TCU, mas de uma forma mais organizada, né? De qualquer maneira, os nossos servidores, eles não precisam tentar interpretar a lei, porque essa interpretação já foi dada, né? A interpretação que o Senado deu à nova lei de licitações foi materializada no ADG 14 de 2022. Então, a nossa conversa aqui hoje, até pensando do ponto de vista prático dessas modificações da lei, ela vai ser conduzida a partir do novo ADG. Tá? E, ao longo da nossa conversa, vocês vão perceber os dispositivos legais que embasaram. Eu vou compartilhar aqui com vocês, então, uma apresentação que a gente fez. Ela vai ser apenas o fio condutor da nossa conversa, tá? E eu espero que a gente consiga transmitir um conteúdo de qualidade para todos. Então, nosso roteiro, né? Os prazos de transição para a nova lei de licitações, o ADG 14 e o ciclo de contratações. Os prazos de transição. Pessoal, em 31 de março de 2023, essa data marca o último dia para uma contratação ser efetivada à luz da 8666. Isso significa que se um processo de contratação estivesse sendo instruído à luz do 8666 e não tivesse sido concluído até 31 de março de 2023, esse processo vai ter que retornar ao início para que todos os artefatos sejam elaborados e analisados à luz da nova lei. Pensando em evitar o retrabalho, o Senado considerou, então, o prazo médio de licitações de 6 meses e, fazendo, então, uma regressão, né, nós partimos para um prazo de 1º de outubro de 2022 para que os processos de novas contratações que chegarem na Sadcom já serem instruídos com base na nova lei. Tá? Então, a partir de 1º de outubro de 2022, nenhuma contratação será instruída com base na lei 8666. E a Sadcom só aceitará a documentação básica à luz da nova lei. Tá? Aqueles processos que já estiverem em instrução, que já tiverem passado pela verificação preliminar da COCVAP, permanecerão regidos pelo 8666, assim como os contratos deles derivados. E pensando, então, se 1º de outubro eu tenho que entregar um processo já de acordo com a nova lei, significa que a partir de hoje eu tenho que elaborar o meu ETP e o meu TR conforme a nova lei, né? Porque o prazo médio que os órgãos técnicos levam entre a elaboração dos documentos iniciais e a entrega do processo na Sadcom é mais ou menos 3 meses. Então, a gente já precisa trabalhar com os novos conceitos, tá?
E aqui tem o ato 14, de uma forma simplificada, para mostrar para vocês o seguinte: ele foi concebido, ele começou a ser concebido lá em dezembro de 2017, quando foi formado um grupo de trabalho para adequar os nossos normativos à Instrução Normativa 5 de 2017, lá do Ministério do Planejamento. É uma IN que trata de contratação de serviços de execução indireta, mas que nos trouxe muitos ensinamentos. Esse grupo de trabalho levou um ano para concluir a sua proposta, e uma das principais características, e que foi trazida da própria IN5, é o seguinte: no corpo do ato, nós temos o ciclo de contratações completo e na sequência. Então, a gente tem um ato que pega o fluxo do início da demanda até uma eventual prorrogação do contrato, e nos seus anexos nós temos requisitos, normas e procedimentos, tá? Então, se você precisar consultar o ato para ver alguma coisa relativa ao fluxo do processo, do ponto de vista macro, então está no corpo do ato. Se você precisar consultar algo específico de determinado procedimento, vai estar em algum anexo, tudo bem? Aí tem a lista para vocês, depois vocês podem consultar lá na intranet pelo NADM. Aqui fica até um recado para vocês: sempre consultem os atos no NADM, porque no NADM nós temos o compilado. É a mesma coisa de quando você procura uma lei, né, no Google, e você não vai no Diário Oficial, ou pelo menos eu não vou, né? Você procura no Planalto, porque lá vai estar o texto consolidado e não aquele que foi originalmente publicado. Se você quiser a versão original, tem também, né? Mas ali já está a compilação. A mesma coisa acontece com o NADM. Se você for no BASF, você vai ver a publicação da norma original. Lá no NADM você tem a norma atualizada. Bem, ciclo de contratações. O ciclo de contratações é um termo que foi elaborado, né, pelo ato 14, e ele traz, então, planejamento, instrução, seleção e execução. E ele é um ciclo, não é um fluxo, porque quando você tem objetos que necessitam de continuidade, mas que os contratos não podem ser prorrogados, seja porque já atingiu a vigência máxima ou porque realmente não se trata de um serviço ou fornecimento contínuo, você tem que fazer uma nova contratação para aquele objeto, né? Então, por exemplo, nós temos as assinaturas de periódicos, né, da biblioteca. Você faz assinatura todo ano daquele mesmo periódico. Então, todo ano você tem que fazer o planejamento, a instrução, a seleção e depois a execução. Tá? No planejamento, nós temos a formalização da demanda, né, que é o nosso querido DOD, o estudo técnico preliminar e a solicitação de contratação ao comitê. Depois, na instrução, vai ser elaborado o termo de referência, vai ser feita a pesquisa de preços, o edital ou minuta de contrato, parecer jurídico e disponibilidade orçamentária. Durante a seleção, é feito o certame, ocorre a homologação, a emissão da nota de empenho e a assinatura, então, do contrato. E lá na execução, se for com o sistema de registro de preços, vai ter o acionamento da ata, ou você pode ter ordem de serviço, ordem de fornecimento, enfim, você vai ter a execução do ajuste, né? E isso vai se repetir cada vez que se necessitar renovar aquele objeto com uma nova contratação. Bom, e aqui, então, pensando nessas 4 fases, esses serão os nossos blocos de conversa. Ao final de cada bloco, abriremos para as perguntas, conforme a Juliana já explicou no início. Vamos ver, então, aqui na fase de planejamento, né? A fase completa. Aqui no canto superior direito vocês veem a legenda, né? Tudo começa no DFD. Mas, Matheus, e o DOD? Não, é porque a nova lei trouxe formalização de demanda. Então, ficou documento de formalização de demanda. Mas é o DOD, pessoal. É a mesma coisa, tá bom? A alteração de nomenclatura é para que a gente não fique sozinho, né? Enquanto outros órgãos adotam o DFD. Então, isso até tinha sido uma discussão durante o grupo de trabalho da IEN, se trocava, se não trocava. A administração da casa decidiu não trocar na época, mas agora, com o advento da lei, é interessante que nós tenhamos a nomenclatura de formalização de demanda. Esse documento é encaminhado aos órgãos técnicos, né?
E o órgão técnico ele tem que fazer a consolidação dos DFDs que são semelhantes, né? Aqueles que podem ser contratados conjuntamente. A partir daí, é preciso fazer o ETP, o Estudo Técnico Preliminar, que nada mais é do que ir ao mercado e conhecer as possibilidades de atendimento daquelas demandas e selecionar a que melhor atende aos interesses da administração. Isso tudo documentado, né, no Estudo Técnico Preliminar. Depois é feita a solicitação ao comitê. O comitê tem reuniões periódicas, né, desde 2018, 2019, a gente tem tido ali algo em torno de 8 a 10 reuniões por ano. E, por fim, sendo aprovada pelo comitê, essa contratação é incluída no nosso plano de contratações. Novidades. Bom, o DFD, né, como eu disse, é apenas uma questão de nomenclatura, o DOD passa a se chamar DFD. Aqui embaixo vocês vão ver na apresentação aqui, logo depois da nossa conversa vai estar disponível para vocês em PDF, vai ter sempre a remissão aos artigos da nova lei e do novo ADG para que vocês possam se orientar. Depois, estudo técnico preliminar, e aí é o órgão técnico com apoio do demandante. Isso é muito importante, pessoal, porque apesar de ser uma atribuição do órgão técnico, o órgão demandante também é um coautor do documento, caso o órgão técnico solicite o seu apoio, né? E se for solicitado apoio ao demandante, o demandante se recusar, ele tem que motivar essa recusa. Mas veja, se o objetivo do demandante é receber um objeto adequado às suas necessidades, então é óbvio que o interesse do demandante ele é intrínseco ao próprio processo. Então não deixem de auxiliar o órgão técnico na elaboração do ETP. É muito importante essa sinergia entre os dois órgãos para que nós tenhamos contratações que realmente cumpram, né, ao objetivo. O ETP ele passa a ser obrigatório, mas o ADG também prevê exceção, desde que solicitado ao comitê de contratações e aprovado pelo comitê, né? O comitê pode dispensar para determinados objetos o estudo técnico preliminar, por exemplo, dificilmente será feito um ETP para aquisição de água engarrafada, né? Então, o comitê poderá dispensar para alguns objetos. 2, elaboração do sistema ETP digital, e é lá do governo federal, né? E essa elaboração é obrigatória. Se não puder ser feita no sistema, ela tem que estar devidamente justificada pelo órgão técnico. E a elaboração do ETP ocorrerá antes da solicitação ao comitê. Por quê? Porque o comitê vai utilizar o estudo técnico preliminar para deliberar a respeito daquela contratação, né? E eu acredito que os órgãos já façam, né, algo muito parecido a um ETP, porque se ele tem um rol de demandas e ele chega para o comitê de contratações, faz uma solicitação de contratação com o objeto já minimamente definido, então é porque, de alguma maneira, ele já foi ao mercado, já conheceu as soluções. Então, o que a gente quer agora é apenas a documentação do que foi feito, né? Então, vai ser bem suave essa transição. Tem também uma exceção para esse momento de elaboração do ETP, que está prevista lá no anexo 2, que é a elaboração diferida do documento. O que significa isso? O órgão técnico ele vai poder fazer a solicitação de contratação ao comitê e justificar que o ETP deve ser feito entre a aprovação da solicitação e o envio dos autos à SADCOM. Esse caso foi pensado naquelas situações em que o objeto é tão complexo que o próprio ETP vai demandar um esforço muito grande do órgão técnico. E aí, para que o órgão técnico não evite esforços tão grandes para fazer um documento que corre risco de depois o comitê não concordar com aquela contratação, e aí aquele trabalho foi todo perdido, aí nesse caso o órgão técnico vai poder então fazer a solicitação ao comitê antes, ao comitê aprovando, opa, beleza, agora o órgão técnico vai se debruçar e fazer aquele ETP que vai ser muito complexo, né? Para esses casos, então, existe essa exceção. Pessoal, falar um pouquinho do sistema ETP digital. O Senado adotou o sistema do governo federal. Esse sistema ele tem uma estrutura que está alinhada à nova lei e ao novo ADG. Ele tem um espaço para elaborar o texto, que é muito semelhante ao Word.
tá bom? Todo mundo já está acostumado. Ele possui histórico de versões. Você pode compartilhar com outros colegas a visualização ou até mesmo a edição do documento, o que significa, né, um trabalho colaborativo ali em tempo real. Ele só fica disponível ao público geral após publicado. E aqui eu tenho até que fazer um parênteses, né? Nós começamos a olhar de uma maneira mais detida ao ETP digital por conta de um e-mail que o Igor, lá da SECOM, mandou para a gente, né? Ele, sabendo que existe a possibilidade de buscar ETPs de outros órgãos, ele solicitou acesso ao sistema. E aí, então, a gente foi olhar com mais cuidado e tal, e nós vimos que o sistema era plenamente aderente às necessidades do Senado. Então, aqui, queria destacar que, então, é possível buscar ETPs já elaborados, tanto por você, por colegas do Senado, ou até mesmo por outros órgãos, tá bom? E você pode duplicar um ETP já existente para usar como ponto de partida. E esse ETP pode ser do Senado ou de outro órgão, né? Então, a gente vai ter aí uma sinergia muito grande com o resto da administração pública federal. Bom, além do que, é um sistema que não tem custo para o Senado. O sistema é em nuvem, então você não precisa instalar nada no seu computador. O Senado não precisa instalar nada na rede própria. Todas as atualizações do sistema já serão automáticas para quando você acessar. E, por fim, ele possui um serviço de suporte técnico telefônico das 7 às 20, salvo engano. Tem também suporte via e-mail e vários guias, tutoriais e manuais disponíveis e prontos, né, disponíveis para qualquer usuário do sistema. Então, voltando aqui nas novidades do planejamento, né, falamos do ETP. E, por fim, a solicitação ao comitê, né? É uma atribuição do órgão técnico. A única diferença é que agora existe uma previsão normativa, mas nós sabemos, né, que a solicitação ela já é feita desde agosto de 2018. Né? Então, o primeiro plano de contratações que surgiu a partir do CENIC foi o de 2019, né, com as solicitações tendo sido feitas no segundo semestre de 2018. Então, é o mesmo procedimento, só que agora vai ter um campinho lá para ser indicado também o NUP da ETP. Tá? Sobre a ETP, nós teremos aqui uma conversa temática, tá, na próxima semana. E, além disso, nós já temos na intranet tutorial em PDF e estamos fazendo também um tutorial em vídeo do Senado Federal. Bom, esse foi o primeiro bloco, o bloco de planejamento, e agora eu abro para perguntas. Muito obrigada, Matheus. A gente vai ter alguns minutinhos agora para perguntas e respostas ou comentários sobre a fase de planejamento. Eu vou seguir as ordens feitas no chat e das mãos levantadas. Vou começar aqui pela... Eu vi que acho que saiu. Bem, vou começar aqui pela pergunta. O Leandro Alves Souza, ele fez a seguinte pergunta. O Comitê de Contratações vai fazer uma análise minuciosa dos requisitos do ETP? Porque se por acaso, lá na fase de instrução, a SADCOM verificar, por exemplo, uma falha no ETP, o processo teria que voltar novamente para o comitê reavaliar esse novo ETP, não? O Leandro está querendo me complicar, que ele me fez essa pergunta ontem. Mas vamos lá. Olha só, o ETP ele não vai ser minuciosamente analisado pelo Comitê de Contratações. Ele é um documento que serve de suporte para que o comitê delibere a respeito da contratação, né? Então, o que a gente pensa é que o comitê ele vai analisar alguns aspectos com mais profundidade, por exemplo, a justificativa da necessidade, a justificativa da quantidade, por que determinada solução foi escolhida, e outros itens nem tanto, né? Até porque nós temos itens que são obrigatórios e itens que são facultativos.
Só a partir daí você já vê, né, o grau de importância de cada um dos itens. Então, acho que a leitura minuciosa de todo o documento caberá à coordenação de contratações diretas, que é a coordenação do Leandro, né, para que nesse momento seja verificado se há alguma inconsistência no documento. Se for alguma inconsistência que não redunde na modificação do objeto, eu acredito que não precisa de nova deliberação do comitê. Contudo, se o objeto for alterado, aí sim, precisa fazer, aí o órgão técnico vai precisar fazer um adendo, né, que é o procedimento que nós adotamos para qualquer alteração de contratação já aprovada. Feito o adendo, vai estar lá justificado, né, quais foram as modificações, vai estar lá o novo objeto, por exemplo, e o novo ETP. Aí o comitê vai dar ok e o processo volta à fase de instrução. Muito bem. Obrigada. Passando para a segunda pergunta, na verdade, eu vou juntar duas perguntas que podem ser respondidas ao mesmo tempo. A primeira é a pergunta do José Coelho Ávila, nosso colega lá do Prodazem. Como será o acesso ao sistema do ETP digital? E a Denise de Faria Pereira Senise pergunta: o documento é criado no ETP digital e tramitado no SIGAD? Primeiro, o acesso ele vai ser concedido pela SADCOM, a área responsável é a COCVAP. No ofício circular 2 de 2022, Direcom-DGER, nós incluímos, né, um guia, um sucinto guia a respeito das mudanças da lei e tinha um anexo específico do ETP. Nesse anexo, nós informamos 3 e-mails pessoais da equipe, que é da COCVAP, e que vai ficar responsável pela concessão desse acesso. Contudo, nós já conversamos com a SADCOM e o e-mail a ser adotado vai ser cocvap@senado.leg.br. Nós iremos ajustar isso nos guias que estão disponíveis na intranet e, em breve, nós teremos, a partir de uma sugestão encaminhada pelo colega Vitor Choi, nós teremos um serviço lá na central. Então, o servidor vai entrar na central de serviços, área de contratações, e aí vai ter lá o ícone ETP digital. Ao clicar no ícone, para quem já tem acesso, vai ter o endereço direto para o sistema, e para quem não tem acesso, vai ter um pequeno formulário para solicitar esse acesso. Ao clicar em solicitar acesso, o sistema vai direcionar essa demanda para a COCVAP, para que a COCVAP, então, faça o procedimento lá no CIAS e o servidor tem acesso, então, ao sistema ETP digital. Uma coisa que é importante frisar é que apenas servidores poderão solicitar os seus respectivos acessos e, no caso de terceirizados, o diretor da secretaria. A outra pergunta eu não respondi. Qual que era mesmo? Se o documento é criado no ETP digital e tramitado no SIGAD. Ótimo. De fato, quando nós realizamos a análise, né, dos benefícios e desvantagens de adoção da ETP digital do governo federal em comparação ao desenvolvimento de um sistema próprio, realmente existe diversas vantagens, que foi o que eu mostrei, mas a pergunta vai mostrar agora uma pequena desvantagem, que é a falta de integração entre os sistemas. Então, você faz o seu ETP todinho no sistema ETP digital. Depois que for publicado, você baixa uma versão PDF, cadastra no SIGAD, define todas as assinaturas dos elaboradores do documento, inclusive aqueles também que têm que assinar obrigatoriamente por força do anexo 2 da DG 14, por exemplo, o diretor da secretaria. E aí, depois que todo mundo assinar, você vai informar esse NUP lá na sua solicitação. O documento vai ficar na sua secretaria. Quando você receber o processo para instrução, você anexa aquele ETP ao processo. Nós já até recebemos uma sugestão do nosso colega Joelmo, lá da Sinfra, para que nós façamos a atuação do processo. Durante a atuação, nós já façamos a inclusão desse ETP de forma automática. Isso vai ser muito bem estudado, com muito carinho pela equipe de especificação do CENIC, mas somente no momento em que nós retomarmos com o desenvolvimento do sistema, que depende da contratação de fábrica de software.
para quem não sabe, desde abril de 2021, o CENIC está sem desenvolvedor. Então, a gente não tem como tratar as demandas evolutivas, né? Então, quando nós tivermos, a ideia é que a gente, pelo menos, simplifique esse passo de juntada do ETP no processo. Muito bem. Matheus, a gente recebeu mais 2 perguntas sobre o ETP e 2 perguntas sobre a NLL. Para a gente coordenar o nosso tempo, eu vou aproveitar aqui e trazer a propaganda do nosso próximo encontro. Para as perguntas sobre o ETP digital, pessoal, a gente vai ter um encontro só sobre o ETP, onde a gente vai adentrar detalhadamente o que vai acontecer. A Ana perguntou se os comissionados também terão acesso. A Poliana perguntou se a análise detalhada do ETP será da COC-VAP. Então, essas 2 perguntas vão ser respondidas, tá? No fim do evento. Você quer responder, Matheus? Essas são rápidas. Poliana, a COC-VAP vai verificar apenas os requisitos formais. Como o preenchimento vai ser no sistema, então ele já vai ter que ter todos os itens, tá? Vocês vão analisar apenas as justificativas para aqueles itens facultativos. A análise qualitativa será da COC-DIA. E a outra pergunta, servidor comissionado. Sim, servidor comissionado, tanto comissionado como efetivo, basta solicitar em nome dele mesmo. Terceirizado é que precisa da autorização do diretor de secretaria. Certo. Então, demais perguntas sobre a ETP, venham para o nosso próximo encontro, que a gente vai responder todas lá, porque é um assunto bem complexo, como é muita novidade, por conta do ETP digital, vai ter muita pergunta mesmo. Tem 2 perguntas interessantes aqui, ou 3, sobre a NLL. O Daniel de Melo Vieiro perguntou: as contratações que estão em instrução hoje já podem usar as novas regras? Sim, de forma facultativa, né? Agora, se você for fazer o seu ETP agora para um processo regido pelo 8666, ou seja, você está fazendo como uma boa prática, mas a partir do momento que for juntado ao processo um ETP, ele vai ser analisado conforme a nova lei de licitações. Certo. E a Aline perguntou: a nova lei trouxe o Instituto do Credenciamento, falando especificamente do CIS, no caso de novos editais, notória especialização e rede básica. O ETP seria documento obrigatório? Como será feita a solicitação do comitê para analisar os casos? Aline, a gente pode se debruçar nisso em uma reunião específica, mas assim, sem refletir muito sobre o assunto, eu acredito que sim, o ETP seria um instrumento obrigatório para documentar, por exemplo, a opção de uma rede própria versus a contratação de uma rede privada, né? Então, isso hoje eu acredito que vocês devam fazer no próprio termo de referência, mas o instrumento adequado pela nova lei é o ETP. Muito bem. Virgínia, eu vi que você mandou mais uma pergunta sobre ETP. Vamos responder sua pergunta no final ou por e-mail depois. Tudo que não for respondido aqui, a gente vai responder para vocês, todos. E venha para a palestra, né, para o encontro sobre ETP, que vamos poder discutir o assunto. Bem, pessoal, a gente vai encerrar agora as perguntas sobre a fase de planejamento. Muito obrigada pela participação e pelo Matheus também. A gente vai passar agora para a apresentação da fase de instrução. Matheus, fique à vontade. Compartilhar aqui novamente a tela. Bom, fase de instrução, novamente temos aqui a legenda no canto superior direito, né? Ela tem início com a autuação do processo. Pessoal, o que é a autuação do processo? A gente, muitas vezes, a gente confunde um pouquinho, eu acho que pela palavra. Certa vez eu estava conversando com o Alessandro, diretor do Prodazem, ele me falou o seguinte: olha, processo é o fluxo. Tá? O que a gente chama de processo SIGAD é o dossiê processo. Então, inclusive, a gente pode adotar essa nomenclatura a partir de agora, tá? Aqui na nossa apresentação. Sempre que eu falar do processo, eu vou estar falando do fluxo. Sempre que for do dossiê processo, né, o SIGAD dossiê processo. Então, aqui, essa autuação do processo, na verdade, é o dossiê processo. É aquele 00200, né?
é o processo SIGAD, tá bom? Está lá no artigo 12 do novo ato, e o novo ato ele prevê que para cada contratação, se a data limite para envio do TR à SADCOM, tá? 3 meses antes não tiver processo autuado, a SADCOM vai autuar de ofício esse processo. Isso para que sempre nós tenhamos no plano de contratações, para cada contratação, o seu respectivo processo. SIGAD, né? O dossiê processo. Daí, nós temos a elaboração do termo de referência, depois o valor estimado, que é feito por meio de pesquisa de preços, né? É interessante colocar aqui, muita gente pergunta, às vezes, assim, o que vem primeiro, o termo de referência ou a pesquisa de preço? E aí eu vou dar um exemplo real aqui, mas eu já peço aos colegas aqui que entendam, eu não estou apontando o dedo para ninguém, tá? É só para que nós tenhamos um caso real para vocês compreenderem. Certa vez, enquanto eu era coordenador da COCVAP, eu ratifiquei uma pesquisa de preços para aquisição de televisores, né? E depois o certame foi fracassado e a Direcom foi aplicar penalidade em empresas que ofertaram preço acima do valor de referência que o Senado tinha colocado, e a empresa entrou com recurso dizendo que a pesquisa de preços estava incorreta. Aí a Direcom encaminhou então para a COCVAP se manifestar, e eu, enquanto coordenador, fui manifestar. E aí eu vi que realmente eu cometi um equívoco ao ratificar aquela pesquisa. Por quê? Porque foi pesquisado o televisor. Então, Ricardo Eletro, Casas Bahia, essas lojas onde nós, né, pessoas físicas, compramos os nossos televisores. Só que, lá no termo de referência, nas obrigações da contratada, existia cláusulas mais ou menos assim. Depois, né, de entregue o televisor, durante um certo período, vamos supor 1 ano, a empresa, ela tinha, se desse defeito em algum televisor, ela tinha que ir lá, recolher no Senado, colocar um sobressalente, levar para assistência técnica. Se ficasse na assistência técnica por mais de 30 dias, tinha que substituir aquele televisor. Então, assim, tinham obrigações ali que não eram próprias do que foi pesquisado. O que foi pesquisado foi a aquisição de televisor. E o que estava nas obrigações da contratada eram serviços adicionais. Então, realmente, a pesquisa ela tinha uma deficiência, né? Eu não podia ter ratificado, eu cometi esse erro e, infelizmente, o resultado foi um pregão fracassado. Tá? Então, primeiro, você faz o termo de referência. Depois que você tiver o seu termo de referência, todas as obrigações, regime de execução, tudo prontinho, aí você vai ao mercado, né, e faz a sua pesquisa de preço. Depois que você obtiver o valor da pesquisa de preço, você atualiza o seu termo de referência com o valor estimado e pronto, né? O processo segue. Depois tem o mapa de riscos, né? Lá no artigo 15 está prevista a atualização daquele mapa de riscos inicial que você já preenche na solicitação ao comitê. E aí isso forma a documentação básica do processo. Agora nós temos normatizado o que vem a ser essa documentação básica, né? Que o órgão técnico tem que encaminhar a SADCOM para verificação preliminar, está lá no artigo 16. Adicionalmente a esses documentos, a depender do tipo de contratação, tem outros, por exemplo, para inexigibilidade, adesão a ata de registro de preço de outros órgãos, aí tem documentos adicionais, tá? Daí é feita a verificação preliminar pela COCVAP, que é uma verificação formal dos requisitos do processo, ver se todos os itens do TR estão contemplados no documento, ver se todos os documentos adicionais também foram juntados, se as validades estão dentro do requisito, essas coisas. Também lá na COCVAP, no mesmo momento, é feita a ratificação da pesquisa de preço, tá bom? E aí o processo, que a gente está falando de um processo típico, né, de licitação, aí vai ter, então, a elaboração de edital ou de minuta de minuta de contrato. Se for contratação direta, pode ser a minuta de contrato, se for o caso. Tem também a estimativa de custos de postos de trabalho, se a contratação envolver a remuneração por posto de trabalho, isso é feito lá pelo CELESC, da COCVAP, é o Serviço de Elaboração de Custos. Por fim, a verificação processual, que é feita pela COPEL, tá? O pregoeiro faz uma análise do processo inteiro antes mesmo de recebê-lo da autoridade competente para a abertura da fase externa. Por quê? Porque daí a gente evita qualquer retrabalho, né? Ele faz essa análise prévia
para que, no momento em que for autorizado pela autoridade competente e chegar na COPEL para execução da fase externa, o processo já possa ser encaminhado. A análise jurídica da nossa querida divórcio e disponibilidade orçamentária, né, lá da COPAC. Depois disso tudo, existe a análise da instrução e deliberação pela autoridade competente. Vocês podem ver aí os artigos, né, do ato, então vejam que está de forma sequencial, né, por isso que eu estou falando que o ato ele trouxe essa ideia do fluxo processual. E quais são as novidades? Bom, no termo de referência, houve muitas mudanças, tá? Nós tivemos mudança nos requisitos, na organização e na sequência das informações, tá bom? Isso aqui embaixo vocês podem ver também onde está na nova lei e onde está no novo ADG. O anexo 3 do ADG é um anexo complexo, tá? Mas com muitas informações, mas nós fizemos um trabalho de decomposição dos requisitos e incluímos no guia que está disponível, foi encaminhado pelo ofício circular 2 de 2022 da Direcom e também está disponível lá na intranet na área de contratações, tá bom? Inclusive, alguns colegas pediram o tutorial de preenchimento que nós colocamos, pediram para servir como modelos, né, de termos de referência. A gente também já disponibilizou em arquivo Word, subiu também o arquivo Word lá para a intranet. Pesquisa de preços, né? Isso afeta o órgão técnico e COCVAP, e as mudanças vieram para simplificar o procedimento, tá bom? Então, não percam a oficina temática sobre pesquisa de preços. A palestrante vai ser a Poliana, e ela vai trazer todas as novidades da pesquisa e como que o procedimento foi simplificado. Agora, essa simplificação também trouxe uma maior responsabilização dos órgãos técnicos, tá? Então, cuidado quando forem tomar as suas decisões, porque elas serão imputadas ao diretor do órgão técnico, em última instância. O mapa de riscos, né? Nós não tínhamos previsão normativa, agora temos, lá no artigo 15. Nós tínhamos já o mapa de riscos em versão preliminar, vamos dizer assim, que era colocado lá na solicitação de contratação, que tinha um único risco, né? Que era o risco de não contratar. Então, agora é prevista a atualização desse documento. A atualização é feita também pelo CNIC, tá? E nós também teremos uma oficina a respeito. Uma conversa temática, e nós temos também a documentação básica, que agora tem previsão normativa, está lá no artigo 16. As nossas conversas temáticas sobre TR, dia 25 de agosto, já tem o tutorial em PDF lá na intranet, modelo em Word, pesquisa de preços, dia 1º de setembro, tem também vários documentos de apoio na intranet, e a conversa temática de mapa de riscos no dia 15 de setembro, tá bom? Agora, vocês têm que perceber o seguinte, o novo ADG ele sempre está pensando na completude do documento para evitar o retrabalho. Então, apesar de parecer um trabalho maior, pode ser que, no fim das contas, ele seja menor e evite as idas e vindas dos processos, né? Bom, da fase de instrução, era isso que eu queria passar para vocês. Eu abro agora para perguntas. Muito obrigada, Matheus. A gente vai ter mais alguns minutos para perguntas e respostas sobre a fase de instrução. A gente vai seguir a mesma lógica da primeira fase. A primeira pergunta que a gente recebeu foi da Heloísa Lopes Miranda. Boa tarde. Um órgão técnico que já esteja com o TR pronto para tramitar para a SADCOM, para verificação preliminar do dossiê processo. Pode já adotar neste TR o dispositivo do novo ADG e na nova lei de licitações? A SADCOM já poderá, antes de 1º de outubro, fazer o edital licitatório à luz da nova lei? Elô, assim, nós tivemos a publicação do novo ADG, né, agora em junho, e lá no artigo, acho que é 92, fala que a vigência dele se inicia em 1º de outubro. Então,
como que eu posso dizer? Imagina o seguinte, se as minutas padrão, né, de editais já tiverem adequadas à nova lei e o órgão técnico mandar o termo de referência já com o modelo da nova lei, beleza, tudo casou, e eu não vejo problema em instruir com base na 14.133, porque no momento em que ele for de fato, né, encaminhado para análise jurídica, para análise da autoridade competente, muito provavelmente o ADG 14 já vai estar vigente. Mas imagina um caso em que o órgão técnico ele pega o modelo da DG 14, mas ele não coloca todas as informações. Mas pelo ato 9, o TR estaria completo. É o caso de voltar ou não, né? Me parece que a verificação preliminar pela COCVAP, ela tem que ser feita à luz do ato 9 até 31 de setembro. A partir de 1º de outubro é que ela pode usar o ADG 14, porque até 31 de setembro, a COCVAP ela não tem competência para analisar o documento à luz do ADG 14. Né? Então, fica essa discussão, né? Agora, se o órgão técnico quiser já fazer conforme a nova lei, beleza, né? Agora, é o que eu falei também com a questão do ETP. Não é obrigatório agora. Você quer fazer? Já faz de acordo com a DG 14. Você quer fazer o TR de acordo com a nova lei, né? Aí fica, então, o recado para os órgãos técnicos. Quero fazer de acordo com a nova lei mesmo antes. Tudo bem, mas faça tudo de acordo com a DG 14. A gente não pode ter essa dissonância entre dispositivos, porque foi uma decisão, inclusive, da diretoria-geral, quando decidiu não adotar a 14.133 até que tivesse um regulamento específico. Né? Então, é para ficar casadinho. Processos regidos pelo 866, ato 9. Processos regidos pela 14.133, ato 14, e o empoderamento, né, das áreas instrutórias pelo ADG 14, ele começa só em 1º de outubro. O seu áudio está fechado, Ju. Obrigada. Obrigada. A Glauciane Diniz, ela fez uma pergunta que essa mesma eu vou responder. O material pode ser compartilhado conosco? Glauciane, Matheus acho que já até respondeu. Todo esse PowerPoint e todo o material, os guias que o Matheus falou, guia de ETP, guia de TR, o documento de TR e o guia para os órgãos técnicos que já estão prontos, a gente vai mandar para vocês, tá? Por e-mail, junto com as perguntas que não vão ser respondidas hoje. Tudo para vocês por e-mail no final, hoje ou amanhã. Depois tivemos a pergunta do Igor da Silva. Matheus, o artigo 15 fala que o mapa de risco será atualizado no CENIC. Esse mapa de risco atualizado também deverá ser incluído no dossiê processo? Sim, e aí o CENIC já tem a funcionalidade específica. Você vai adicionar riscos, né, os potenciais riscos que o órgão técnico veja. Para cada risco, pelo menos uma ação de contingência e uma ação de prevenção, e depois você clica em anexar ao processo, e aí o CENIC já junta uma cópia lá no dossiê processo. Muito bem. A Aline Cristina perguntou, os documentos básicos, DFD, TR, já estão atualizados na intranet? Nós temos o TR, está atualizado lá na área do Comitê de Transição, e está sendo feito um trabalho junto à SADCOM para que nós atualizemos as páginas relativas ao conteúdo de contratações. Então, isso vai ser feito ao longo do tempo, mas nós já temos o modelo do TR disponível em Word para vocês, seguindo a nova lógica. E o outro falou DFD, né? Não muda nada no Dodge, tá? Você vai continuar. Eu falei Dodge, mas é porque o que você fazia no Dodge, você vai fazer a mesma coisa. Você vai entrar lá no CENIC ou na central de serviços, elaborar nova demanda e está tudo certo. Na hora que ele for juntado ao processo, é que a gente vai ter lá a alteração no nome, que vai ser formalização ao invés de oficialização. Mas mesmo aqueles documentos que já estejam com documento de oficialização de demanda, principalmente, né, aqueles processos que já estão autorizados pelo comitê, já foram autuados
e que porventura cheguem após 1º de outubro, não tem problema, não vai voltar nenhum processo por causa disso. Beleza, eu vou encerrar as perguntas da fase de instrução, só com o esclarecimento que a Heloísa fez aqui para a gente. A Heloísa disse, Matheus, que as minutas padrão de editais licitatórios e os modelos e manuais de TR elaborados pela COATC ainda não estão plenamente atualizados. Obrigada, Heloísa, pelo esclarecimento. Podemos seguir, Matheus? Sim. Então, agora a gente vai seguir para a fase de seleção, por favor. Ok. Bom, aqui na fase de seleção, pessoal, a gente tem que entender o seguinte: como a gente tem o prazo de 1º de outubro, o nosso foco, o objetivo maior aqui é mostrar para os órgãos técnicos a diferença, tá? Setores especializados da casa, eles possuem uma maior facilidade por tratarem disso no dia a dia. Então, eu vou passar aqui pelo procedimento licitatório de forma muito rápida, porque isso não impacta na vida dos órgãos técnicos, tá? Mas só para a gente saber como que é feito, né? Chega o processo, esse processo é verificado, então, pela COPEL, tá? Existe o agendamento e marcação do certame conforme a agenda da COPEL, e, a partir do momento em que for definida a data, é feita a publicação do edital. Existe um prazo para impugnação, aqui vocês estão vendo os dispositivos da nova lei, né? A abertura do certame, o julgamento das propostas, aí depois vem a habilitação da melhor colocada, a verificação da proposta, depois da habilitação é enviada a proposta formal e é feita a verificação. Existe também o prazo para recurso, a adjudicação, né, do objeto, depois a homologação, a emissão da nota de empenho e, por fim, a assinatura do contrato. Aqui eu queria destacar apenas 2 coisas. Para concorrência, isso aqui já era o fluxo da 10.520, né, o pregão, e o Senado, para 99,9% das suas licitações, adota o pregão eletrônico. Mas pode ser que em algum momento seja preciso adotar a concorrência, né? A concorrência antes tinha uma inversão de fases entre que na verdade a inversão quem fez foi o pregão, né? Mas originalmente a concorrência, a habilitação vem antes do julgamento das propostas e a homologação vem antes da adjudicação, tá? Com a nova lei, agora tanto o pregão quanto a concorrência possuem o mesmo fluxo, mas é facultado à administração a reinversão para a concorrência. Então, se for necessário, habilita primeiro, julga depois, homologa primeiro, adjudica depois, tá bom? E também uma outra coisa que eu queria dizer é que na verificação da proposta, aí sim, a gente tem um impacto no órgão técnico, mas isso já vem desde 2015 com a Ato 9, né? Na verificação da proposta, os órgãos técnicos participam, né, na análise do que está sendo proposto, especialmente referente às especificações técnicas. E nós temos procedimentos auxiliares, né, para seleção. O sistema de registro de preço, né, isso afeta o órgão técnico. Quais são as mudanças? Agora, pessoal, pode ser por dispensa ou inexigibilidade. Antes, a gente só podia fazer sistema de registro de preço na licitação. E agora não. Dispensa e inexigibilidade também. Outra mudança é que a validade é de 1 ano, tá bom? Prorrogável por mais 1 ano. Então, são 2 novidades em uma aqui, né? Primeira, a validade que antes era até de 1 ano, virou de 1 ano. E a segunda novidade relativa à vigência pode ser prorrogável por mais 1 ano, desde que os preços ali registrados permaneçam vantajosos. Credenciamento, a Aline até trouxe aí a questão do credenciamento do CIS, né? O nosso plano de saúde hoje possui rede própria, né? Aqui no Distrito Federal. O Giovanni, né, está à frente dessa empreitada e aceitou o desafio, né? E a gente agora está com uma rede cada vez maior e gradativamente reduzindo, né, a necessidade de utilização de saúde de caixa. Agora o credenciamento ele tem
previsão legal e normativa. Muitas vezes ficava aquela dúvida, poxa, mas pode credenciamento? Aquela época que a gente teve food trucks no Senado, né? Aquilo também foi credenciamento. Então, agora está bem legal, vocês podem ir lá no artigo 50 da ADG, tem todos os casos em que o credenciamento é a melhor opção para a administração. Outra novidade de procedimentos auxiliares é a pré-qualificação, né? Pré-qualificação, pessoal, a gente pode ter uma pré-habilitação, que seria uma seleção prévia de licitantes, e aí, depois dessa pré-habilitação, só aqueles pré-habilitados poderiam participar da licitação. Agora, o que eu mais gostei foi a pré-classificação. Pessoal, banco de marcas positivo e negativo. Olha só que legal. Eu lembro de um caso da Segraf, que a empresa ganhou o pregão, aí na hora que mandou a amostra, era fita adesiva, para adesivar caixas de livros lá da editora. E aí a empresa ganhou a licitação, mandou a amostra. E aí eu não lembro se já era o Rafael ou o Fabrício, mas na época o pessoal falou assim, de jeito nenhum, essa marca aqui, se a gente passa a fita, depois o fundo cede. Então, sabendo disso, agora a gente pode fazer o banco de marcas negativo. Então, essa fita que a Segraf conhecidamente já sabia, né, que não atendia a necessidade, ela poderia já constar do banco de marcas negativo, e aí então o licitante já saberia de antemão que ele não poderia entrar com uma proposta contendo aquela marca, né? Então, achei bem legal esse dispositivo, está lá no artigo 51 do nosso ADG, e o procedimento de manifestação de interesse, né, antes ali do TR, né, ou ali durante o TR, poderá ser solicitada a iniciativa privada, a propositura e a realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras. Então, se o Senado quiser contratar algo muito novo e não tenha a expertise necessária, mas veja que existe no mercado algo que possa atender, né, a gente pode fazer um procedimento de manifestação de interesse. Então, é feito um edital, né? Olha, a gente tem interesse aqui em contratar um objeto mais ou menos assim, e aí a iniciativa privada é que vai realizar a propositura do que seria ali a forma ideal a melhor forma de atender a necessidade da administração, né? Bom, conversa temática sobre o registro de preços, dia 6 de outubro, tá? Já existe um guia prático lá do GESCOM relativo ao acionamento, ele vai ser atualizado também até lá, e a gente vai conversar bastante a respeito do sistema de registro de preços, tá bom? Ainda sobre seleção, falar um pouquinho de contratação direta, eu sei que vai ter uma conversa temática, mas é legal trazer aqui para vocês já uma novidade, né? Interessante. Isso afeta diretamente, né, órgãos técnicos COCDIR. Nós temos novos limites para dispensa em razão do valor, tá? R$ 54 mil para compras e serviços, R$ 108 mil para obras e serviços de engenharia. E a melhor coisa, a grande novidade da Lei 14.133 é a previsão de atualização anual desses valores conforme o Índice Geral de Preço. Então, aquela história, né, que ficou com a 8666 de R$ 8 mil, desde quando foi implantado o Plano Real, né? R$ 8 mil até 2018 ficou R$ 8 mil. Gente, R$ 8 mil em 94 era uma coisa, R$ 8 mil em 2018 era totalmente diferente, né? E aí veio aquele decreto, né, que atualizou para 17 mil, mas mesmo assim, muito pouco, né? Se você for pensar na essência do dispositivo, a gente tem sempre que pensar nisso, na essência. R$ 8 mil em 94, eles estavam pensando assim, o custo de se realizar uma licitação, né, que é um procedimento complexo, o custo não compensa, né, o gasto, né, o resultado não compensa o gasto. Então, agora, pelo menos, todo ano a gente vai ter essa atualização automática sempre no início de janeiro. Inexigibilidade. Bom,
eu destaquei aqui para vocês os documentos que podem ser utilizados para se comprovar a exclusividade, né, de um fornecedor, porque antes, lá na 866, né, artigo 25, inciso 1, nós tínhamos aqueles declarações de exclusividades emitidas por sindicato, federações e entidades afins, né? Agora não. Agora a gente tem o atestado de exclusividade, que seria esse emitido por essas entidades, mas também a gente pode ter um contrato privado de exclusividade, né? Então, se a editora Fórum firma um contrato com a editora, aquele grupo editorial nacional de exclusividade, esse contrato é válido, tá? Outra coisa é a declaração do próprio fabricante, né? Eu lembro que tinha o caso das PAGE desfibrilador do CIS, a Philips atesta que as PAs só podem ser contratadas com determinado fornecedor. Então, essa declaração do fabricante vai ser suficiente também à luz da 14.133. Ou outro documento idôneo, ainda tem essa margem para a gente considerar outros documentos. Treinamentos. Pessoal, esse daqui é uma inexigibilidade, mas eu destaquei uma coluna à parte. Fiquem muito felizes. Agora a gente não precisa mais dizer que aquele curso é singular. Pelo amor de Deus, né? A gente quer contratar um curso, né? É pela notória especialização do professor. Não é dizer que ele é único, invulgar, especial. Então, assim, acabou. Chega. Agora é só notória especialização. E, por fim, a adesão a RP de outro órgão. A gente teve uma consolidação normativa, né? A gente não precisa mais recorrer ali ao decreto 7892 de 2013, mas a gente tem também ali o limite de 50% por órgão aderente, esse limite já foi 100, né? Mas já tinha sido reduzido há algum tempo, e o limite global de 200% para todos os aderentes. Pessoal, conversa temática sobre contratação direta dia 8 de setembro, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês já podem ir consultando as páginas da intranet, estão com o modelo de 8666, mas vocês podem comparar com esses artigos que estão aqui na nossa apresentação e trazerem as suas dúvidas para a conversa temática. É isso. Perguntas da fase de seleção. Muito bem, obrigada, Matheus. Temos uma pergunta aqui do Igor. Haverá mudança no sistema de acompanhamento do pregão eletrônico? O Comprasnet é bem ruim para realizar o acompanhamento da licitação. Toda hora o sistema pede validação do reCAPTCHA. Sistema pouco amigável ao usuário. Igor, eu acho que o nosso colega Vitor Amorim não está aqui, mas quem pode responder é o Vitor, ele é o nosso presidente do Comitê de Transição e o representante do Senado lá na comissão que foi formada, né, para os ajustes desses sistemas. Então, depois é melhor você checar com ele como que está a previsão de ajuste do sistema, porque o Portal Nacional de Compras Públicas, ele de fato vai ter que ser alterado, né, para que comporte as mudanças que foram introduzidas pela 14.133. Mas eu não consigo te dizer até onde vão essas mudanças. Tudo bem? Mais uma pergunta do Igor. Tirando o caso em que o Matheus citou de marcas negativas, quando usar os procedimentos de pré-habilitação e pré-qualificação na prática? Quando usar os procedimentos de pré-habilitação e pré-qualificação na prática? Esses procedimentos me pareceram pouco úteis para a realidade do Senado. Igor, o de pré-qualificação é eu vou até voltar aqui na telinha. Tá. A pré-qualificação engloba, então, a pré-habilitação e a pré-classificação, né? A pré-classificação, você falou tirando esse caso, né, de banco de marcas positivo e negativo. Bom, a parte da pré-habilitação, de fato, pode ser pouco útil para o Senado, mas, de qualquer maneira, é uma novidade da lei e que pode ser útil, por exemplo, para contratações de grande vulto ou de alta complexidade, né? Então, nós temos alguns projetos na casa, poucos, mas alguns que realmente pode ser que seja interessante, né? A gente teve ali
a modernização dos elevadores foi um processo que uniu, se não me engano, 9 órgãos técnicos. Então, assim, a gente tem ali agora o das cancelas eletrônicas, tem Prodazem, tem polícia, tem Prodazem, polícia, Sinfra e o núcleo gestor, né? Então, são várias áreas que estão juntas ali, várias integrações de sistemas. Você tem, para uma mesma empresa fazer toda a parte eletrônica, toda a parte de segurança da informação e toda a parte de obras viárias, né? Então, seria interessante ali uma pré-habilitação que poderia ter, por exemplo, uma garantia prévia para poder participar do certame, você exigir algumas garantias a mais, né? Isso tudo para que a gente possa ter uma execução mais tranquila. Por exemplo, essa das cancelas não foi uma execução tranquila e o processo e o objeto está inacabado, né? A gente não pode gastar tanto tempo com empresas que não possuem, né, o grau de expertise e recursos financeiros necessários para tocar todo o empreendimento. O seu áudio está fechado. O Cássio Murilo Rocha perguntou: a adesão a ERP de outro órgão continua como exceção na casa? Requisitos para adesão permanecem? Cássio, sim, tem alguns requisitos, mas os requisitos eles são tranquilos, né? Assim, você vai fazer um termo de referência, teve o estudo técnico terminar, né? Descobriu lá qual é a opção mais vantajosa, ou no caso do patrimônio, para aqueles materiais já padronizados, talvez nem tenha estudo técnico preliminar. Fazendo o termo de referência, né? Você tem lá as suas especificações, vai fazer a pesquisa de preço, de repente você acha uma ata de registro de preço firmada por outro órgão que pode atender plenamente ao que está no seu termo de referência. E aí, então, você indica, né, a adesão à ata desse órgão. Agora, os 50% que você vai aderir, ele tem que ser suficiente para toda a quantidade que o Senado vai contratar, tá? Já tem que ter a autorização da empresa e do órgão, responsabilidade do órgão técnico, ter isso, né, providenciar isso. E aqui eu estou olhando aqui no notebook, por isso que está de lado, mas aqui no parágrafo 3º do artigo 16, o que você vai ter que ter a mais no seu processo? A cópia da ata, cópia do edital de licitação que deu origem, a demonstração sobre o ganho de eficiência e a avaliação quanto à viabilidade e economicidade para o Senado, autorização formal do órgão gerenciador, concordância formal da empresa. Pronto. E aí você manda o processo para frente e a gente vai formalizar a adesão. Aproveitando o gancho do Cássio, 1739, rapidamente, uma outra opção também é participar da intenção de registro de preços, como órgão participante. Então, quer dizer, o órgão gerenciador abre a licitação, antes de abrir a licitação dele, abre o prazo para a intenção de registro de preço, e aí é um processo super simples, tá? Você vai ter que ter o TR e enviar o TR para... Já vai ter que ter, claro, a autorização do comitê, enviar o TR para autorização da DGE, DGE manda para a Copel e a Copel registra lá no Comprasnet a nossa intenção. Com essa intenção, e aí sim a gente pode ter quantitativos próprios, tá? Com essa intenção é formada uma ata para o Senado sem que o Senado faça a licitação. Todo o rito jurídico, preparatório e também da fase externa é feita pelo órgão gerenciador. Muito bem, obrigada, Matheus. A gente recebeu mais uma pergunta do Ismael. Ismael, eu vou pedir desculpas, a gente vai seguir agora para uma próxima fase, diante da complexidade e ao caso concreto do seu caso, a gente vai responder por e-mail, mas não vai deixar de ter resposta, a gente vai responder para todos, para que todos possam ler também. Mas para cuidar do nosso tempo, a gente vai seguir, obrigada pelas perguntas. Matheus, vamos seguir para a última fase, que é a fase de execução da contratação, e o último bloco da nossa conversa. Fique à vontade. Obrigado. Então, execução. Eu trouxe aqui uma visão simplificada, pessoal,
para a gente depois discutir um pouquinho mais, tá? De forma muito simples, execução é o seguinte: você determina a execução do objeto, quem faz isso é o gestor, né? Agora nós temos a previsão normativa de como fazer isso. A notificação ela tem que ser formal por mensagem eletrônica. Ela deve incluir uma ordem de serviço ou ordem de fornecimento, juntamente com a respectiva nota de empenho, e é necessária a confirmação de recebimento por parte da contratada. Bom, depois nós temos, aí é executado, né? Aí nós temos a formalização do recebimento do objeto. Isso também agora está previsto no ato, né? Envolve tanto fiscal como gestor, recebimento provisório pelo fiscal, recebimento definitivo pelo gestor e a adequada formalização em termo de recebimento definitivo, que é um termo circunstanciado e detalhado. Então, a gente não vai mais aceitar aquela história de escrever atrás da nota fiscal, né? Igual quando ocorria com aqueles processos ainda em papel, né? Aquilo não é um termo de recebimento, a gente tem que sim circunstanciar tudo e reunir todas as informações em um único documento. Depois de formalizado o termo do recebimento, ocorre o pagamento, né? Solicitação feita pelo gestor, lá no GESCOM, e o processamento é feito pela COESEF, né? Agora nós temos uma previsão normativa que coloca um prazo para que o gestor envie o processo a SAFIN 7 dias úteis antes do fim do prazo para pagamento. Então, se o Senado tem 30 dias a contar do recebimento da nota fiscal, por exemplo, 7 dias úteis antes de dar esses 30 dias, o gestor precisa mandar esse processo para a SAFIN, que vai ter esse prazo para fazer o processamento do pagamento, tá bom? Isso tudo para que nós não tenhamos o risco de perder o prazo de nenhum pagamento, né? Porque antes poderia acontecer, por exemplo, de um gestor achar que, como a gente tem 30 dias para pagamento, eu posso enviar no 29º dia. Não, não pode, porque essa SAFIN ela também precisa do tempo adequado para fazer a análise da documentação e processar esse pagamento, tá bom? Então, essas são as mudanças. E eu trouxe aqui algumas possibilidades durante a execução, porque nem todo contrato, pessoal, é isso tudo bonitinho, né? Você pede para a contratada, recebe e paga. Quem dera fosse assim, né? A gente também, se tiver um descumprimento, por exemplo, a gente tem a parte de penalidades, né? E uma coisa importante, para contratações diretas, o órgão técnico não pode fazer remissão às cláusulas de penalidade constantes de minutas padrão de editais. Por quê? Porque na contratação direta não vai ter edital. Então, você tem que colocar as cláusulas lá no seu termo de referência, porque se tiver se a empresa descumprir o ajuste, a gente tem que ter como aplicar a penalidade à empresa, tá bom? Outra coisa, alterações contratuais, né? A gente pode ter alteração quantitativa, qualitativa, né? Revisão. E aqui, lá no ato, isso está nos artigos 69 e 71, e tem um anexo todinho só para isso, né? O anexo 11, mas o que eu destaco aqui é a normatização para pedido de substituição de marca ou modelo do objeto, porque esse procedimento gera muitas dúvidas com os gestores, e aí tem gestor que autoriza a substituição da marca, isso não pode, quem tem que autorizar a autoridade competente. Tem gestor que manda o processo para a COCVAP, mas não pesquisa o preço do produto substituto, isso também não pode, a gente tem que saber se essa substituição vai acarretar em algum ganho adicional para a empresa, para a contratada. Então, tudo isso agora normatizado lá no anexo 11, artigo 24. Ficou excelente. Reajuste, né? Você, sempre que o contrato extrapola determinada vigência, é possível prever o reajuste, geralmente a cada 12 meses, né? Mas agora, a nova lei lá no artigo 25, parágrafo 7, prevê que o interregno mínimo de 12 meses será contado a partir da data do valor estimado, do orçamento estimado da contratação. E aqui no Senado, isso pode ser interpretado como 12 meses, que vai ser contado a partir da data da ratificação da pesquisa de preços ou da RT da planilha orçamentária. E, pessoal, aqui é a novidade da novidade, porque isso ainda não está no ADG 14, tá? Mas vai ser alterado lá o parágrafo 1º do artigo 74,
o Vitor, o presidente do Comitê de Transição, já percebeu isso e já preparou um novo ADG para a gente poder retificar esse parágrafo 1º e colocar em consonância com o parágrafo 7º do artigo 25 da nova lei. Por fim, as prorrogações contratuais. Olha só que legal. Agora, a gente pode ter uma contratação por até 10 anos, se não houver investimento pelo contratado. 35 anos, se for com investimento pelo contratado. Isso, na verdade, esses 35 anos a gente pensa que seja aqueles casos de parceria público-privada, né? Então, se vai fazer, por exemplo, uma concessão de exploração de rodovia, né? E aí envolve, então, ali um investimento do contratado, que vai ser amortizado ao longo do tempo, esse contrato pode ser de até 35 anos. E nós temos também 15 anos para sistemas estruturantes de TI. Isso tudo está no novo ato, artigos 79 a 85, que trata de prorrogação. Perguntas sobre a fase de execução. Matheus, por enquanto não chegou nenhuma pergunta sobre essa fase, mas eu tenho 2 perguntas sobre essa última tabela. Uma, o que é um projeto de TI de estruturação? Se você puder voltar, não sei se você consegue. Estruturante. E estruturante. Eu queria só por curiosidade, qual que eram os prazos antigos? Era 5 anos a prorrogação? Sem investimento ou com investimento? Sim, era até 5 anos. Até 5 anos. Isso faz muita diferença para muita gente, para muitos projetos. Chegou aqui o Igor. Na prática atual, o termo de recebimento definitivo é feito pelo fiscal. Pelo que entendi, esse termo agora será feito pelo gestor. Para evitar ruídos do órgão técnico com os núcleos de gestão, queria saber se essa mudança de procedimento já foi alinhada com eles. Igor, não sei. Sinceramente, a gente vai ter que ver com o núcleo, mas assim, o que acontece é o seguinte: o fiscal ele pode fazer o termo de recebimento provisório, né, sozinho, e na hora que for fazer o termo de recebimento definitivo, basta definir a assinatura do gestor, né? Mas o gestor ele tem que estar envolvido nesse recebimento definitivo, sim. Tem o Joverlândio Nunes de Souza. Perguntou: a lei define o que é sistema de TI, estruturante de TI? Não. E o nosso ato também não. E daí, o que a gente colocou no ADG é que o diretor máximo da área de TI, né, que no caso aqui no Senado é o diretor do Prodazem, ele vai se posicionar dizendo se aquele é um sistema estruturante ou não. Ok. O José Carlos Valério pergunta: na 8666, a questão dos termos de recebimento provisório e definitivos estavam bem resolvidos. Na nova lei ficou uma grande confusão. Foi um comentário. Você quer recomentar? Não, eu acho que assim, toda mudança ela pode causar um estranhamento, né, no início, mas eu entendo, assim, pensando na essência do dispositivo, essa questão quis trazer também um pouquinho daquela coisa de segregação de funções, né? Então você tem o fiscal, ele realmente é do ponto de vista técnico, e aí ele emite o termo de recebimento provisório, ele participa do termo de recebimento definitivo, mas sozinho não produz o termo de recebimento definitivo, né? Então, salvo engano, a lei fala em servidor ou comissão, né, instituída para esse fim. Então, eu acho que quis dar um formalismo maior para o termo de recebimento definitivo, até porque eu penso que os prazos para pagamentos eles não deveriam ser contados da emissão da nota fiscal. Eu acho que eles deveriam ser contados a partir da emissão do termo de recebimento definitivo. Mas, enfim, a gente... o Valério está falando aqui que não tem que ser objeto de segregação. Tudo bem, a gente registra o voto em separado do Valério.
Pedro Augusto Ramires Monteiro. Ele perguntou, no caso de prorrogações de contratos regidos pela 8666, a sistemática e a instrução continuará a mesma ou haverá alguma mudança com base na nova lei? Perdão, você pode repetir, Juliana? No caso de prorrogações de contratos regidos pela 8666, Ok. a sistemática e a instrução da prorrogação continuará a mesma ou haverá alguma mudança com base na lei, na nova lei? Tudo, pessoal, continua igual. Então, todos os contratos que forem assinados à luz do 8666, eles terão, por toda a sua validade, eles serão regidos pelo 8666, por toda a sua validade, eles serão regidos pelo ato 9, e por toda a sua validade, eles serão regidos pelo ato, acho que é 24, né? Aquele de penalidades. Tudo normal. E todos aqueles pela 14.133, aí sim, durante toda a sua vigência, pela nova lei, pelo novo ato, pelo novo ADG de penalidades também, tá bom? A Virgínia Machado pergunta, se o prazo para pagamento for de 5 dias para pequeno valor, qual será o prazo para envio do processo para pagamento? Virgínia, essa previsão já existia na 8666. E, sinceramente, a interpretação que se dava a esse dispositivo era que é impossível. Né? Não existe como processar o pagamento em 5 dias. Então, até o momento, mantém-se a mesma lógica. Tá? Muito bem, a gente tem aqui mais uns comentários. A Ana Valéria Monção diz que no núcleo de gestão de contratos de TI, são eles mesmos que fazem os termos de recebimento definitivo e completa dizendo que é uma prática antiga no núcleo. Bem, pessoal, não temos mais perguntas. Felizmente, isso casou com o nosso tempo, que está chegando ao fim. Deixa eu ver, mais uma, a última, hein, pessoal? Carlos Pedro da Silva. Há situações em que a entrega se dá a mais de 30 dias da emissão da nota fiscal. Como fica o prazo para pagamento? Tá vendo, Carlos Pedro? É o que eu falei. Não faz sentido você fazer uma cláusula contratual para pagamento a partir da emissão da nota fiscal. Ela tem que ser a partir da emissão do termo de recebimento definitivo. Né? Você ajuda o meu argumento com isso. Né? Até porque é o seguinte, na verdade, assim, tem uma diferença. Agora, relendo aqui no chat, eu estou vendo uma diferença. Você escreveu emissão. A lei fala a partir do envio da nota fiscal. Tá? Então, se eu falei emissão anteriormente, você, por favor, me desculpe, é a partir do envio. Então, mas mesmo assim, pode ser que ela envie a nota fiscal e o órgão ainda esteja fazendo a análise do objeto para emissão do termo de recebimento definitivo. Né? Vamos pensar, aproveitando que tem 6 minutos ainda, vamos pensar... Não? Não tem 6 minutos? Tem uns minutinhos para o meu encerramento, né? Agradecer, tem alguns recadinhos ainda. Eu ainda tenho que pôr a agenda também das próximas conversas temáticas, mas só para arredondar aqui a questão da emissão da nota fiscal, né? A gente tem a entrega, por exemplo, de televisores, e aí foram entregues 100 televisores. A empresa envia a nota fiscal. Já pode contar o prazo? Porque eu ainda tenho que desembalar os 100 televisores. Você pode dar o termo de recebimento provisório. Recebi, tem 100 televisores. Mas eu ainda vou ter que desembalar, vou ter que ligar cada um deles, testar todos os acessórios que estão incluídos no termo de referência. Isso tudo leva tempo. A partir do momento em que você tiver, de fato, se assegurado que todos os 100, as 100 unidades atendem ao que está no edital, aí sim, termo de recebimento definitivo. E é a partir daqui que tem que contar os 30 dias. A gente não pode ficar... A administração não pode servir aos interesses da empresa, é o contrário. Você quer passar para a próxima pergunta, Ju? Agora acabou que eu estou vendo o chat aqui. Eu vou agradecer, Ramon. A gente viu sua pergunta, ela será respondida depois por escrito, mas a gente precisa encerrar para garantir que a gente termina na hora combinada, estabelecida. Matheus, você quer apresentar antes do encerramento? Eu vou colocar aqui a nossa agenda, mas só respondendo o Ramon. Ramon, análise da ATP, coordenação de contratações diretas, quando for contratação direta.
Quando for licitação, análise feita pela Coordenação de Apoio Técnico a Contratações, a COATC. E agora, compartilhar aqui com vocês a nossa agenda, né? Afinal de contas, hoje foi o lançamento de um ciclo, né? Aqui, dia 18, estudo técnico preliminar, dia 25, termo de referência, 1º de setembro, pesquisa de preços, 8 de setembro, contratação direta, 15 de setembro, mapa de riscos. Aí, em 1º de outubro, passa a ser obrigatório, né, a observância da nova lei e do novo ADG, e aí a gente tem conversas mais espaçadas. 6 de outubro, ata de registro de preço, 27 de outubro, execução, gestão e fiscalização de contratos, e 10 de novembro, assessoramento jurídico a órgãos técnicos, gestores e fiscais. Então, nós focamos muito na parte do órgão técnico, né, para que a gente possa auxiliar todos vocês nessa transição, para que os processos sejam corretamente enviados à SADCOM até após 1º de outubro, já com base na nova lei, e depois de 1º de outubro, aí a parte ali que já é de execução e tal, a gente faz com mais calma, tá bom? Você quer que eu tire a tela ou mantenha, Ju, para suas considerações finais? Pode tirar. Bem, pessoal, atendendo a nossa expectativa, encerraremos às 18 horas. Chegou a hora de encerrar. Lembrando que a gente vai ter mais essas conversas que o Matheus falou e que a gente vai enviar todo o material, o calendário, tudo por e-mail para vocês, tá? Agradeço ao Matheus, nosso anfitrião. Agradeço a toda a equipe de apoio a esse evento. Vocês estão vendo só eu e Matheus aqui, mas aqui por trás, tá? Conversando com a gente, tá? A Cris, a Valéria, a Lorena e o Thiago da RP, Relações Públicas. Tá o Júlio e o Siddhartha lá da TI do ILB do Interlegis. E tem toda a equipe lá da intranet que também está ajudando a divulgar essas ações. Então, muito obrigada a todos vocês. E, claro, agradeço a cada um de vocês que esteve aqui com a gente. Muito obrigada pela participação, pelas perguntas e espero vê-los de novo quando fizer sentido aí a conversa para vocês. E eu tenho só mais um pedido que é muito importante que vocês participem, que é a pesquisa de satisfação. A Cris já mandou aí no chat, mas se você quiser, você pode também usar a sua câmera e tirar uma fotinha aí do QR Code, que você já consegue responder pelo celular. Ela é curtinha, rápida, é muito importante para a gente saber como prosseguir. O Valério até falou que podia mudar o horário. Responde lá para a gente, Valério. E é uma pesquisa anônima. A única informação que o pessoal que pede é o vínculo com a casa. Então, bem tranquila. É isso. Muito obrigada mais uma vez a todos. Espero vocês nas próximas conversas e bom fim de tarde, né? Boa noite aí para todo mundo. Vamos aproveitar o dia da pendura, né? Obrigado, pessoal. Obrigado, Ju. Um abraço para todo mundo. Até mais, pessoal. Boa noite.